Muito bem, então agora vamos verificar o assunto de problemas métricos. Qual é a ideia dos problemas métricos? É resolvermos os problemas do espaço tridimensional através das projeções. Basicamente, se dividem em dois, certo? Vamos trabalhar com a determinação de VG de ângulos e a determinação da VG de distâncias. Então, a VG de ângulo se divide ângulo formado entre retas, ângulo formado entre reta e plano e ângulo formado entre planos. Tratando do ângulo entre retas, existem situações bem óbvias. Duas retas verticais são paralelas, então o seu ângulo sempre é 0 grau. Uma reta horizontal e uma reta vertical, se forem concorrentes, são perpendiculares. Duas retas horizontais, se concorrentes, se projetam em VG, então na própria projeção horizontal podemos verificar este ângulo. Agora, uma reta genérica com uma reta vertical, nós temos que fazer o rebatimento do plano vertical, que contém as duas retas, para se verificar este ângulo. Uma reta genérica e uma reta horizontal também deve ser efetuado o rebatimento e nós vamos mostrar este caso porque é um tantinho mais complexo. E uma reta genérica e outra genérica também temos que fazer o rebatimento, o que mostraremos a seguir. Então vamos para a determinação do ângulo formado entre duas retas genéricas. A partir do momento que realizamos o procedimento de rebatimento, vamos ter as duas retas em verdadeira grandeza. Consequência disso, vamos ter o ângulo em verdadeira grandeza também. Então, temos aqui o valor 0 e o valor 0, podemos caracterizar a reta charneira. Então, esta reta daqui, toda esta reta daqui corresponde a S rebatido em 0. E aqui vamos ter R rebatido também ao valor de cota 0. Realizamos a leitura, temos o valor de 88 graus. O ângulo formado entre essas duas retas no espaço tridimensional. Então agora vamos verificar o ângulo entre reta genérica e reta horizontal. Basta rebatermos a reta genérica para o plano correspondente da reta horizontal. Então, a reta horizontal ela vai funcionar como uma reta charneira. Toda esta reta daqui vai ser a reta R rebatida ao valor de cota 1. O ângulo entre estas duas retas, reta genérica e reta horizontal, no espaço tridimensional, corresponde ao valor de 30 graus. Então, vamos verificar agora o ângulo em verdadeira grandeza entre reta genérica e reta vertical. Basta rebater lateralmente. O ângulo que queremos entre a reta vertical e a reta genérica é o menor ângulo possível, o valor correspondente de 62 graus. Então, o ângulo entre a reta genérica e a reta vertical corresponde ao valor de 62 graus. Agora, tratando-se do ângulo entre reta e plano, existem situações tão óbvias aqui explicitadas que nem precisamos comentar. Comentaremos então a questão da verificação do ângulo entre uma reta vertical e um plano genérico, que é o complemento da inclinação do plano. Vejam aqui. Imaginem aqui no espaço uma reta vertical e um plano genérico. Qual será o ângulo entre eles? Ora, este ângulo é a inclinação do plano genérico. E este ângulo aqui, que é o ângulo entre a reta vertical e o plano genérico, que desejamos saber, é o complemento deste ângulo aqui. Uma vez que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, e sendo aqui um triângulo retângulo, aqui temos 90 graus, e a soma destes ângulos tem de ser 90 graus. Agora, em casos como a determinação do ângulo entre uma reta horizontal e um plano genérico, ou de uma reta genérica e um plano vertical, ou de um plano genérico com outro plano genérico, vamos aplicar o procedimento geral, que mostraremos agora em seguida. Então vamos supor o seguinte, temos um determinado plano, um plano alfa, queremos verificar o ângulo formado da reta R
com o plano alfa. É o ângulo formado da reta com a projeção cilíndrica ortogonal que a reta tem em relação ao plano alfa. É esta projeção que está em vermelho. Então, o ângulo que queremos é este ângulo φ. Bom, mas como vamos obter este ângulo φ? Podemos escolher, através da reta R, um ponto arbitrário. E através deste ponto arbitrário, vamos representar uma reta P perpendicular ao plano alfa. Por que isso? Porque aqui vamos ter um triângulo retângulo. A partir do momento que temos um triângulo retângulo, a gente consegue observar o seguinte. Temos entre a reta P e a reta R também um determinado ângulo. É o ângulo tal. Este ângulo consegue determinar, porque é o ângulo formado entre duas retas. Vamos supor que este ângulo daqui seja um valor de 30 graus. Se aqui é 30 graus, aqui vamos ter o valor de 60 graus. Então, a gente consegue determinar o ângulo formado entre reta e plano de uma forma indireta, determinando o ângulo formado entre retas. Sempre vai ser um valor complementar. Então, agora a ideia é obtermos o ângulo em verdadeira grandeza entre reta e plano. Então, para obtermos esse ângulo, em primeiro momento, é necessário representarmos uma reta que venha a ser perpendicular ao plano S. E esta reta, ela deverá passar por um ponto arbitrário da reta R. Sabemos, uma reta é perpendicular a um plano quando as projeções são paralelas, as cotas crescem em sentidos opostos e o intervalo é inverso. Então, é interessante rebatermos aqui essa reta, a reta de maior declividade do plano, e a partir do momento que rebatermos essa reta, vamos ter as informações da reta que é perpendicular ao plano S. Bom, para obtermos o intervalo inverso, podemos posicionar o esquadro de tal forma que o vértice fique com um ângulo de 90 graus, ou seja, esse alinhamento do cateto do esquadro fique alinhado ao S rebatido ao valor de cota 1. Ou seja, aqui vamos ter uma simulação da reta que é perpendicular ao plano, certo? Se unirmos deste ponto até este, vamos ter a representação da reta que é perpendicular ao plano. Por quê? Estamos visualizando aqui de perfil. Então, esta reta em azul ela vai simular uma reta que é perpendicular ao plano. Por que isso é importante? Porque através desta visualização daqui, vamos ter o valor correspondente de intervalo. Ou seja, esta medida até esta daqui vai corresponder ao valor de intervalo para uma variação de 3 unidades na vertical. Esta informação podemos transferimos uma paralela que passa pelo valor de cota 3. E a partir do momento que representamos, temos a projeção da reta que é perpendicular a S. Então, temos P, uma linha. Com isso, marcamos o valor de intervalo, marcamos aqui já o valor de intervalo inverso. Agora temos que caracterizar que se trata do valor de cota 6, pois o crescimento das cotas é um sentido oposto. Se aqui está crescendo do 1 para o 4, aqui vai do 3 para o 6, para uma mesma variação na vertical. Com isso, vamos ter a representação da reta charneira. Se ligarmos deste ponto até este, vamos ter a charneira. Qual é a ideia? A ideia é rebater P e rebater R, porque ao rebater essas duas retas, a gente vai conseguir obter o ângulo de verdadeira grandeza entre retas. E obtendo o ângulo em VG entre retas, vamos ter o ângulo entre reta e plano, porque é um ângulo complementar. Bom, então, o ângulo em VG entre as retas basta medir com o transferidor. Então, temos o valor correspondente de 75 graus. Então, o ângulo formado entre reta e plano é o ângulo complementar. Este ângulo complementar, podemos utilizar a verificação direta. Então, esta verificação direta
vai ser a partir deste ponto daqui, vamos verificar o seu valor complementar. Então, o valor complementar, se temos 75, vamos ter o valor de 15 graus. Basta traçar uma reta perpendicular a esta daqui e verificamos o ângulo complementar. Então, com isso, verificamos o ângulo formado entre reta genérica e plano genérico. Para a verificação do ângulo entre planos, também temos situações bastante óbvias aqui, explicitadas, que não vamos comentar. Vamos nos ater a situações onde é necessário se utilizar o princípio geral da determinação do ângulo entre planos, que se aplica na determinação do ângulo entre plano genérico e plano vertical, ou entre plano genérico e outro plano genérico. Vamos ver o processo geral para dois planos genéricos, por exemplo, que tenhamos de determinar o ângulo. Vamos ver que este ângulo é achado de uma maneira indireta, através da representação de duas retas perpendiculares a estes planos. Imaginem aqui no espaço um plano alfa e um plano beta. Para determinarmos o ângulo formado por esses planos, teríamos que lançar mão de retas perpendiculares a eles. Lançaríamos uma reta R, que é perpendicular ao plano alfa, e uma reta S, que é perpendicular ao plano beta. Percebam aqui no espaço e vendo bem de frente, para podermos ver esta perpendicularidade. Ó, a reta R perpendicular ao plano alfa e a reta S perpendicular ao plano beta. Então, nós vamos tirar algumas conclusões. Nós veremos que, se a reta R é perpendicular ao plano alfa, e nós estamos chamando de gama, né, por este G, o ângulo que o plano alfa e o plano beta fazem, vejam que o ângulo entre a reta R e o plano beta será 90 menos gama, o seu complementar. E ainda, se a reta S é perpendicular ao plano beta e este ângulo é 90 menos gama, então este ângulo aqui só pode ser gama. Então, ficou constatado que o ângulo formado por dois planos é o mesmo ângulo formado por duas retas que lhes são perpendiculares. Então, isso aqui é um processo geral de determinação indireta. Agora, vamos dar um exemplo da resolução da determinação do ângulo entre dois planos genéricos em épura. Então, aqui temos um plano S e um plano T. Como vimos anteriormente, o ângulo formado por dois planos é o mesmo ângulo formado por duas retas que lhes são perpendiculares. Então, o que é necessário em um primeiro momento? Escolhermos um ponto arbitrário. Por este ponto arbitrário, vamos passar tanto a reta que será perpendicular a um plano, quanto a reta que será perpendicular ao outro plano. Então, vamos escolher aqui um ponto P arbitrário e estabelecer aqui em um ponto qualquer. A partir deste ponto arbitrário, vamos traçar uma reta perpendicular ao plano S. Então, uma reta perpendicular ao plano S, sabemos que as projeções, elas são paralelas. Então, vamos traçar uma projeção paralela. Bom, depois disso, temos que marcar aqui o intervalo inverso. Para marcar o intervalo inverso, é interessante rebatermos a escala de declividade do plano para visualizarmos de perfil este intervalo inverso. Para isso, é necessário utilizarmos o esquadro para estabelecer esta simulação. Ou seja, um cateto vai representar a reta de maior declive e o outro cateto a reta que é perpendicular ao plano.
Com isso, vamos traçar uma reta deste ponto até a reta de maior declividade. Desta forma, vamos ter o intervalo inverso. Então, esta medida daqui corresponde ao intervalo inverso da reta que é perpendicular ao plano S. Então, vamos transferir com compasso esta medida daqui. Esta é a medida de intervalo. Esta medida de intervalo é para uma variação de 2 unidades na vertical. E agora vamos marcar o valor de cota. Então, se o crescimento de cotas ocorre de 1 para o 3, então este ponto daqui vai ser o valor de cota 13, para a variação manter também de 2 unidades na vertical. Então, temos o valor 13 para o 15 e aqui o valor 1 para o 3. Então, podemos afirmar que esta reta S é perpendicular ao plano S, porque projeções são paralelas, cotas crescem em sentidos opostos e o intervalo é o inverso. Depois disso, vamos traçar uma reta perpendicular ao plano T. Então, projeção paralela, o mesmo processo. Então, essa projeção paralela. Vamos também estabelecer o rebatimento lateral. Então, podemos rebater 7 no valor de cota 5. Vai simular a reta de maior declive rebatida lateralmente. Utilizamos o esquadro e, com isso, vamos traçar uma reta deste ponto até este para termos aqui o intervalo inverso. Então, toda essa parte daqui em amarelo vai ser um intervalo inverso de uma reta que é perpendicular ao plano T. Transferimos o valor de intervalo inverso. Então, com o compasso, vamos transferir este valor de intervalo inverso até a reta que é perpendicular ao plano T. Então, agora temos que marcar aqui neste intervalo inverso o valor correspondente do crescimento das cotas. Então, o crescimento das cotas é do 5 para o 7. Então, se esse ponto daqui corresponde ao valor 15, então este ponto do intervalo inverso obrigatoriamente vai ter que ser 13. Por que o valor 13? Porque o crescimento de cotas também tem que ser o inverso. A partir disto, podemos obter este ângulo, o ângulo formado entre as duas retas. Então, para obter este ângulo daqui, é necessário rebater, porque o que ocorre? Este ângulo estabelecido aqui está diferente de VG, então é necessário verificarmos em verdadeira grandeza. Então, como temos o ponto com o valor de cota 15, aqui um valor de cota 13 e aqui 13, então podemos estabelecer a reta charneira. Então, o ângulo estabelecido entre estas duas retas vai ser o ângulo formado entre os dois planos. Essas retas daqui se encontram em verdadeira grandeza. Então, temos aqui um ângulo de 38 graus. Então, este é o ângulo formado entre os dois planos.